Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Inteligência Financeira. Eu sou Júlio Santos, especialista em educação financeira, pessoal, familiar e empresarial. Eu quero trazer mais um tema legal para você refletir, para você aprender sobre educação financeira. Quero falar sobre uma notícia que saiu, um fato, que muitas pessoas estão tendo acesso e trazer o que nós podemos ter de aprendizados. O fato é o seguinte, o depoimento do Diego Hipólito, ginasta brasileiro, campeão olímpico, dizendo ali que ele perdeu mais de 10 milhões, perdeu tudo, e foi isso que fez ele se inscrever lá no como é que é esse negócio aí esqueci até o nome, esse Big Brother da vida aí, Então, e aí foi interessante, só o contexto, perdeu 10 milhões, mas o que eu quero destacar em primeiro lugar é a ousadia dele, a humildade, a coragem de abrir o jogo, de admitir que perdeu. Muitas pessoas não fazem isso. Quero compartilhar com você uma coisa importante, porque no dia a dia, o que eu vejo? O orgulho das pessoas, em muitos casos é vergonha, outros casos não sei porquê, mas as pessoas guardam para si o problema, elas tentam resolver sozinhas, isso é muito comum. E é uma maneira que não precisa ser adotada. Eu admito claramente, eu acho que quando eu comecei a fazer minhas palestras lá em 2008, eu falava abertamente, porque um cara que tem bom currículo acadêmico, formado numa boa universidade, trabalhou em grandes empresas, mas eu era um analfabeto financeiro, eu era incompetente, só fazia besteira com o meu dinheiro, E realmente eu sentia vergonha de falar isso, Eu era muito ruim, eu sentia vergonha no meu dia a dia porque eu tinha pessoas que eu liderava que ganhavam menos do que eu ganhava e tinham mais saúde financeira. Isso é natural, mas e aí a pessoa prefere se afundar, como eu gravei um outro podcast que eu estou falando de uma pessoa que me ligou em 2025 pedindo consultoria financeira, acabou não fazendo, mas ela falou que tinha falado comigo em 2020, também acabou não fazendo. Então as pessoas vão tentando ali, você viu que ela demorou um intervalo de 5 anos, buscou ali, mas acabou não interagindo e buscando essa solução efetiva, porque também eu sei que eu tenho um problema. Você tem que agir. E muitas vezes, agir, você vai ter que abrir mão do seu orgulho, você vai ter que abrir mão de algumas questões, você vai ter que falar com a sua família, você vai ter que admitir, Você vai ter que investir dinheiro também para aprender, Mas é muito interessante. A pessoa, ela compra um iPhone, ela vai para o restaurante o mês todo, ela gasta para cá, gasta para lá, compra, mas daí ela não tem coragem de investir na vida dela, num conhecimento que vai ser pro resto da vida dela. Então, aqui, fica à vontade, você faz o que você quer do seu dinheiro. Eu digo que a educação financeira não te obriga a fazer nada. Mas o meu papel é mostrar os fatos, a realidade, e tem pessoas que vão ouvir isso e vão fazer algo. E eu quero que você tenha o seu resultado. Tem pessoas que não vão fazer, não tem problema. O meu objetivo é servir a sociedade. É natural que tenham pessoas que não vão se agradar do que eu falo. Mas eu estou te falando com propriedade. Não estou inventando aqui. Eu não aprendi isso com o meu professor do meu MBA em Harvard. Não. Eu vejo isso no dia a dia, na realidade brasileira. O primeiro ponto é essa ousadia, essa coragem que ele teve. Mas que lições que a gente pode aprender? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: ganhar dinheiro é uma coisa, administrar o dinheiro é outra coisa. Então, tem pessoas que fazem muito dinheiro, mas ela não sabe administrar, não tem competência para administrar. Foi o que acontecia comigo. Então, você precisa admitir essa necessidade de aprendizado. Eu tenho falado com muitos profissionais liberais e muitos aí falam: puxa, eu tenho meu negócio, eu faço dinheiro, mas eu não aprendi a administrar. E a faculdade não ensina a administrar o dinheiro. Até deveria ter. Esse dia uma emissora de televisão queria que eu participasse de uma entrevista sobre o MEC está lançando o programa de educação financeira nas escolas. Uma das coisas que eu falei para ela é o seguinte: sim, tem que ter na educação básica, mas deveria ter nas universidades também educação financeira. E aí na universidade tem que ter educação financeira pessoal e familiar e educação empreendedora, quando você vai montar um negócio, quando você é um profissional liberal e assim por diante. Que aí inclui educação financeira fiscal, por exemplo, a questão dos tributos, tem muita coisa. E quando a sociedade tiver mais educação financeira, vai mudar, inclusive, essa baderna que é na política, na corrupção, no uso do dinheiro público, e assim vai melhorar. A gente não vai resolver o problema, a corrupção vai haver a vida toda. Número 1, o que o Diego Hipólito, com a sua história, nos ensina? Que ganhar dinheiro é uma coisa, administrar é outra coisa. Então eu tenho que desenvolver as competências para administrar dívidas, administrar o orçamento financeiro diário, administrar as pessoas que estão no meu redor, administrar as minhas emoções, administrar as minhas influências, administrar as pressões da sociedade,
administrar os momentos de altos e baixos, nós temos crises, né? Então eu nunca vi também, eu acesso muito o LinkedIn pelo menos uma vez por dia e nunca ficou tão comum agora, coisa que não acontecia antes. Quantas e quantas pessoas postando ali, puxa vida, eu fiquei empregado durante muito tempo, tô desempregado, tô preocupado, tô desesperado, por favor me ajude. Eu tenho visto ali depoimentos ali muito delicados, as pessoas se expondo. Ninguém tem culpa desse contexto, mas eu tenho que entender que a minha vida tem altos e baixos. Um dia eu estou empregado, outro dia eu posso estar desempregado. Um dia eu posso ter uma renda menor. Eu tenho vários fatores. É interessante, esse dia eu fui marquei uma consultoria com uma pessoa, estava marcado, era 10 da manhã. 8h30 da manhã ele me liga, Júlio, vamos vender a consultoria porque, olha só, o meu cônjuge acabou de se mandar embora. Eu vou lá na empresa buscar porque está preocupado, está triste e tal, e eu vou lá dar um apoio, cancela isso, né? Então é assim a vida. Então a educação financeira, ela nos dá subsídios, nos dá alternativas. A gente não está no controle de tudo na nossa vida, né? E a educação financeira te traz bem-estar, te traz qualidade de vida, te traz capacidade de reserva financeira, te traz um monte de coisa, né? Mas eu tenho que buscar esse aprendizado, né? E seria bom, as empresas, eu recomendo que as empresas invistam em educação financeira para os seus colaboradores, né? Ah, mas não é o meu papel. Cara, se o funcionário é seu, você não cuida do seu funcionário para outras questões, você dá academia, você dá o ticket de refeição, você dá um monte de benefício. A educação financeira é um benefício também. É o que eu vejo quando eu faço um programa de educação financeira nas empresas. A gratidão dos funcionários, como eles se tornam mais engajados, como eles se tornam mais envolvidos, como eles não saem da empresa por uma proposta salarial maior que seja. Quantas coisas que acontecem quando a educação financeira é entregue para a sociedade. E todo mundo se beneficia. A pessoa beneficia, os seus familiares se beneficiam, a empresa se beneficia. Outra lição é o seguinte, aquele ditado, né? Ninguém chuta cachorro morto. Quando você tem dinheiro, sempre vai aparecer os oportunistas. Sempre vai ter gente de olho no seu dinheiro, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra. Ou aqueles amigos que estão ali do seu lado só para sugar você, né? O que você proporciona para eles. Eu lembro que eu fiz uma consultoria uma vez para um casal, e aí o rapaz falou o seguinte, que ele ficou muito frustrado, ele convidou o pessoal pro aniversário dele, e foi lá num barzinho, numa churrascaria, num restaurante. E a ideia era o quê? Meu aniversário, estou convidando todo mundo a conversar, mas cada um vai pagar a sua conta, e se possível pagar a minha pelo menos, né? É uma questão de, eu não preciso pedir como aniversariante, mas as pessoas deveriam fazer isso, né? Esse é o sensato. Mas ele falou que foi algo, primeiro que não foi nem metade do que ele convidou. Ele começou a entender ali, ele considerava as pessoas amigas, mas as pessoas não consideraram ele amigo. Mas ele disse que de repente as pessoas começaram a sair de mansinho, né? E a conta ficou para ele. Então é isso que acontece. Cuidar do seu dinheiro tem a ver com isso também, né? Porque vai aparecer um monte de oportunista, e aí você vai estar desperdiçando o seu dinheiro, né? Eu vou repetir algumas lições, você já vai memorizar, né? Porque eu sempre repito que são as lições clássicas de educação financeira. Eu não começo enriquecendo investindo, eu começo enriquecendo quando eu paro de perder dinheiro, né? Eu perco dinheiro com questões banais. Quando eu não cancelo aquela assinatura que eu não estou usando, quando eu não diminuo lá o meu plano de TV, que é super elaborado com 329 canais. Hoje não tem 329, tem 1.150 canais, né? Quem usa os 1.150 canais, né? E aí ele não reduz, um monte de coisas mais. Você enriquece quando você para de perder dinheiro, tá? Uma outra coisa também é que você tem que ter uma postura de respeito com o dinheiro. Então, às vezes, não, eu ganho dinheiro, mas eu não ligo para dinheiro, não. O dinheiro não é mais importante. Olha só, a minha carreira, o meu trabalho, eu sou competente, eu mudo a sociedade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou generoso. Tal. Ok, seja tudo isso, mas administre o dinheiro. Seja generoso primeiro consigo mesmo. Seja bondoso primeiro consigo mesmo. Seja caridoso primeiro consigo mesmo. Primeiro cuide de você, cuida, porque quando você estiver muito bem, daí você vai ajudar todo mundo que você quiser, mas daí você vai entender. Eu já volto a ver, eu ouço assim, Júlio, eu fico endividado para ajudar os outros. Não tem sentido isso. Lembra a história lá do avião? Quando você vai lá, você embarca no avião, o que vai ser falado para você? Se acontecer algum problema aqui, vai cair a máscara, primeiro coloque a máscara em você. Depois você coloque no seu filho ou quem estiver do seu lado. Porque senão não vai dar. Primeiro ajude-se a você. Então, uma coisa de você ajudar você é você aprender a administrar o dinheiro independente. No caso do Diego foram 10 milhões. Ah, mas eu ganho só um salário mínimo. Aprenda a gerenciar o seu salário mínimo. Porque você certamente quer prosperar, quer progredir, você tem sonhos, tem objetivos e Deus quer te abençoar, certo? Mas se você não está preparado para
para administrar 1.500, como é que você acha que vai estar preparado para administrar 3, 5 ou 10? O que eu mais vejo é pessoas que aumentaram sua renda e pioraram a situação financeira. São essas lições, eu teria mais outras lições, né? Envolver as pessoas da sua família, acompanhar. Se tem pessoas que administram, te ajudam na administração do seu dinheiro, acompanhe. Ah, não, a minha esposa que cuida disso, eu não lido para dinheiro. Oh, muito comum a esposa deixar. Não, meu marido que cuida do dinheiro. É muito arriscado isso, muito arriscado. Porque seu marido vai morrer um dia, sua esposa vai morrer um dia. E aí não tem senha, não sabe onde está, não sabe o que fazer. Aí às vezes descobre, né? O empresário me ligou. Então era ele e o irmão sócios, e a empresa indo aí, né, ladeira abaixo. Então ele trabalhava ali no comercial, no operacional, e o irmão cuidava do financeiro. E um belo dia ele descobriu que o irmão estava dando um belo rombo na empresa. Quantas vezes isso acontece, né? Gente, eu poderia falar horas e horas, mas traga isso para sua cabeça. Ganhar dinheiro é uma coisa, administrar é outra. Aprenda a gerenciar, envolva as pessoas, ensina quem está ao seu lado, cuidado, tenha amizades, tenha relacionamentos, mas fique atento e busque, primeiro cuide de você, porque quando você estiver bem, daí você vai cuidar muito bem das outras pessoas, tá bom? Essa questão aí, eu me dou para as pessoas, pode ser um problema, porque aí você se doa tanto que você não ajuda. É o caso daquele pai que dá tudo pro filho, né? E lá na frente ele não vai valorizar nada, inclusive não vai nem valorizar o dinheiro. Tá bom? Eu espero que essa lição, essa reflexão, esse bate-papo tenha sentido para você, que você possa prosperar, que você invista em educação financeira, que você me procure caso queira se aprofundar nessas temáticas. Hoje eu tenho um acervo muito grande de discussões, reflexões e cursos que envolvem a educação financeira. A educação financeira é muito ampla, é muito vasta, né? Então você pode aprender um pouco, porque eu digo que o aprendizado ele é contínuo, né? Eu sempre falo, eu continuo aprendendo até hoje e principalmente aprendo com os erros dos outros, as histórias dos outros, né? Eu parei, né? Evito ao máximo não cometer. Às vezes eu cometo um erro ou outro, tá? A gente não é perfeito não, mas é aquilo. Cometa poucos erros e você vai enriquecer. Um grande abraço, até o nosso próximo bate-papo.